Eu sempre achei que certos telefonemas só existiam em filmes, aqueles que chegam tarde da noite, quando o mundo parece suspenso e o coração já se prepara para o descanso. Mas naquela terça-feira, às 23h47, o som do meu celular vibrou com uma insistência que me tirou o ar. O nome que piscava na tela era o dela, Helena, minha irmã, a última pessoa que eu esperava ouvir depois de quase um ano de silêncio. Atendi com hesitação, metade por culpa, metade por curiosidade. A voz dela veio trêmula, baixa, como se tentasse se esconder das próprias palavras. Luísa, eu não tenho para onde ir. Silêncio. O tipo de silêncio que tem peso. Eu escutei a respiração dela do outro lado da linha. Irregular. Acompanhada por um som metálico, talvez chaves, talvez soluços. Perguntei o que tinha acontecido, mas ela apenas respondeu. Acabou. Tudo acabou. Era estranho. Helena sempre foi a forte entre nós. A que sabia o que queria, a que não pedia nada a ninguém. Eu, a irmã mais velha, vivia como a sombra responsável, previsível. Organizada. Casada havia 12 anos com Marcos, um homem cuja calma era quase matemática. E agora ela me ligava, despida de orgulho, pedindo abrigo. Desliguei com a promessa de ajudá-la na manhã seguinte. Mas o sono não veio. Fiquei encarando o teto do quarto, ouvindo a respiração tranquila de Marcos ao meu lado, e algo dentro de mim começou a pulsar em um ritmo diferente, uma mistura de empatia e pressentimento. Na manhã seguinte, o céu estava limpo demais para a sensação que eu carregava. O sol invadia a cozinha e Marcos, de avental, mexia o café com o mesmo método de sempre. Contei a ele sobre o telefonema. Ele ergueu as sobrancelhas. Pensou um instante e respondeu. Então ela vem para cá. O quarto de hóspedes está pronto, não está? Aquilo me desarmou. A generosidade dele era uma das razões pelas quais eu o amava. Ainda assim, uma parte de mim se incomodou com a naturalidade da decisão, como se ele já esperasse aquele convite antes mesmo que eu o propusesse. Helena chegou ao fim da tarde, com uma mala pequena e um olhar que parecia maior que o corpo. Estava pálida, magra, os cabelos desgrenhados de quem esqueceu de si por dias. Quando a abracei, senti o cheiro agridoce de perfume antigo misturado a lágrimas secas. Desculpa parecer assim, ela disse. Eu só não sabia para onde ir. Respondi que estava tudo bem, mas não estava. Marcos surgiu logo atrás de mim, sorrindo de forma contida. Ele sempre teve um jeito educado, quase cerimonial. Helena, é bom te ver, disse, e o som da voz dele me pareceu mais suave do que o necessário. Ela sorriu de volta, um sorriso que durou meio segundo a mais do que o natural. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse minha imaginação, mas aquela troca silenciosa entre os dois me causou um desconforto que não conseguia explicar. Durante o jantar, Helena comeu pouco e falou menos ainda. Marcos tentou puxar assunto e ela respondia com frases curtas, sempre desviando o olhar. Quando perguntei onde estava morando antes, ela respondeu apenas, longe demais. Mais tarde, quando recolhi os pratos, percebi o jeito como ela observava Marcos, quase de relance, quase com dor. Foi rápido, mas eu vi. Essa é a parte da história onde o coração tenta avisar o que a mente se recusa a ouvir. Nos dias seguintes, a rotina se adaptou à presença dela. Helena acordava cedo, ajudava nas tarefas, falava pouco. Às vezes, eu a encontrava na varanda, olhando o horizonte com uma expressão que misturava arrependimento e algo que parecia medo. Quando perguntei se ela queria procurar um novo apartamento, ela respondeu, não ainda. Aqui me sinto, segura. Aquela palavra segura ecoou na minha mente o dia inteiro. Havia uma teoria psicológica que eu lembrava de ter lido certa vez. Diziam que o reencontro com alguém do passado pode reabrir memórias que nunca foram resolvidas, gerando uma sensação de proteção ou ameaça, dependendo da história compartilhada. Talvez fosse isso, ou talvez fosse só minha tendência em buscar explicações racionais para o inexplicável. Naquela noite, enquanto eu fechava as cortinas do quarto, ouvi risadas vindas da sala. Helena e Marcos estavam assistindo algo na televisão. O som das gargalhadas era natural, sincero, mas o eco que deixou em mim foi estranho,
como se uma linha invisível estivesse sendo atravessada. Deitei, mas não dormi. Fiquei imaginando como seria acordar um dia e perceber que a vida que você construiu está prestes a mudar de forma, sem aviso. Que o telefone, que um dia tocou pedindo ajuda, talvez tenha sido o primeiro sinal de algo muito maior. Naquela madrugada, algo dentro de mim já sabia que aquele pedido de abrigo não era o começo de uma reconciliação familiar, e sim de uma história que iria desfazer tudo o que eu acreditava sobre amor, lealdade e sangue. Mas, como sempre, o coração escolheu o silêncio. O tempo tem um jeito curioso de disfarçar o perigo. Ele o cobre com gestos gentis, rotinas e vozes familiares. Nos primeiros dias da presença de Helena, tudo parecia, em aparência, harmônico. Ela ajudava na cozinha, elogiava o tempero do Marcos, arrumava flores na sala com aquele cuidado que sempre a diferenciou de mim. Às vezes eu pensava que talvez fosse bom tê-la por perto, uma forma de curar as feridas antigas que o tempo nunca tratou direito. Mas à noite, quando as luzes da casa se apagavam e o som do relógio era o único a preencher o ar, eu me lembrava. Helena e eu nunca fomos simples. Desde pequenas, havia algo em nosso relacionamento que os outros chamariam de amor competitivo, mas que, para mim, sempre pareceu uma guerra travada em silêncio. Eu era a estudiosa, a filha que obedecia, ela, a imprevisível, a que encantava. Tudo o que eu conquistava vinha de esforço, tudo o que ela conseguia parecia cair do céu. Lembro-me de um episódio na adolescência, um concurso de redação na escola. Eu me preparei por semanas, revisei cada linha, e ainda assim Helena venceu. O tema era verdade, e o texto dela falava sobre como as pessoas escondem mentiras até de si mesmas. O diretor a chamou de autêntica. Eu me senti transparente. Naquela noite, enquanto ela dormia, encontrei o rascunho no lixo. Metade era idêntico a um texto publicado numa revista meses antes. Mostrei à mamãe. Ela olhou, respirou fundo e disse apenas: "Deixe isso pra lá, filha. Às vezes, as pessoas precisam vencer alguma coisa, nem que seja emprestando palavras." Foi ali que aprendi duas coisas sobre o mundo. A primeira, que a verdade raramente é recompensada. A segunda, que Helena sabia fazer os outros acreditarem nela, mesmo quando não deveria. Essas memórias voltavam como relâmpagos enquanto eu a via na cozinha, sorrindo para Marcos. Um sorriso que parecia o mesmo de sempre, mas que agora carregava um tom diferente, algo entre ternura e provocação. Certa tarde, encontrei os dois na varanda. Ele falava sobre vinhos. Ela ouvia, atenta, a cabeça ligeiramente inclinada, os olhos brilhando. Quando me aproximei, Helena virou-se rápido demais, como quem foi pega em um devaneio. Marcos, no entanto, manteve a naturalidade. Ele sempre teve esse dom de parecer tranquilo até quando o mundo desaba. Estava contando a Helena sobre aquele produtor do Chile, disse ele sorrindo. Ela parece entender mais de vinho do que eu imaginava. Aprendi com o tempo, respondeu ela. Nem tudo o que se saboreia precisa ser caro. A frase ficou suspensa no ar, ambígua. À noite, enquanto arrumava a mesa, Helena me perguntou, quase casualmente: "Você e o Marcos estão bem, não é?" "Claro que sim", respondi, talvez rápido demais. Ela sorriu um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas que me deu vontade de apagar todas as luzes da casa e ficar no escuro. Nos dias seguintes, percebi que Marcos parecia mais leve, mais falante. Ele ria de coisas simples, contava histórias que eu já ouvira 1000 vezes, mas que agora pareciam novas para Helena. Eu os observava com o cuidado de quem tenta identificar se está diante de um simples acaso ou do início de uma fenda. Um fato curioso me veio à cabeça certa noite, enquanto observava os dois rindo na sala. Psicólogos evolucionistas defendem que o riso é uma forma primitiva de mostrar vulnerabilidade e confiança, um convite inconsciente à conexão. Talvez por isso eu tenha sentido ciúme daquele som compartilhado. Era algo que, há tempos, Marcos e eu havíamos perdido, e, no entanto, eu não conseguia culpá-los. A casa parecia mais viva com Helena ali. Era como se ela trouxesse cor para as paredes e energia para o ar. Talvez fosse isso o que eu temia, o quanto ela podia iluminar o que em mim se tornara sombra. Certa manhã, ao preparar o café,
Notei que uma caneca azul, a favorita de Marcos, não estava mais no armário. Mais tarde, encontrei-a no quarto de hóspedes, sobre a mesinha ao lado da cama de Helena. Ela sorriu quando percebeu meu olhar e disse: "Ah, ele me emprestou. Disse que o café fica mais quente nessa." Sorri de volta, tentando esconder o incômodo. Era só uma caneca, afinal. Só um objeto. Mas o cérebro humano é treinado para perceber padrões, e eu começava a ver um se formar. Aos poucos, os limites entre o hóspede temporário e o membro da casa começaram a se misturar. Helena fazia compras no mercado, opinava sobre os jantares e, às vezes, usava o perfume que eu havia deixado no banheiro principal. Marcos dizia que era bom ter outra presença feminina em casa, trazia leveza. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada, olhando o teto, ouvindo o som dos passos dela no corredor. Um som leve, quase musical, mas constante demais para o acaso. Existe um termo estudado pela psicologia comportamental chamado transferência afetiva prolongada. Ele descreve o fenômeno de uma emoção ser deslocada de uma pessoa para outra sem que o sujeito perceba. Talvez fosse isso o que eu observava, ou talvez fosse só o medo travestido de lucidez. De manhã, ao abrir as cortinas, vi Helena no jardim, conversando com Marcos. Ela ria, o sol batia no cabelo dela. E por um instante eu pensei em quando éramos crianças e ela roubava o aplauso dos outros apenas por existir. Só que agora o aplauso vinha do homem que eu amava. E foi nesse instante que compreendi algo inquietante. Às vezes o passado não retorna para ser resolvido, ele volta para terminar o que começou. Na terceira semana, o que começou como um gesto de solidariedade começou a parecer um arranjo que eu já não controlava. Helena tinha se instalado com uma naturalidade que beirava o desrespeito não por malícia explícita, mas pela maneira como ela ocupava o espaço, como se sempre tivesse pertencido àquele cenário. Na primeira noite em que ela dormiu lá, eu achava que seria por alguns dias, talvez uma semana. Agora, suas roupas já estavam misturadas às minhas no varal, seus cosméticos dividiam espaço com os meus no espelho do banheiro, e o aroma doce do seu perfume começava a infiltrar-se até no travesseiro de hóspedes. Marcos, por sua vez, parecia gostar da presença dela. A casa ficou mais alegre, ele dizia. Você e ela juntas me lembram como é bom ter família por perto. Eu sorria de volta, mas sentia um nó se formando dentro do peito. Família. Era uma palavra que em nossa casa sempre significou muito e, ao mesmo tempo, nunca significou o bastante. Um fato inegável sobre mim. Sempre precisei de ordem para me sentir segura. Listas, horários, rotinas. Já Helena florescia no caos. Talvez por isso, quando o caos veio, ele usou o rosto dela. Certa noite, Marcos chegou tarde do trabalho. Eu o esperava com o jantar pronto, mas, para minha surpresa, ele apareceu acompanhado de Helena. Ela me ligou pedindo carona, ele explicou, sorrindo. Estava no centro. Centro? Fazendo o quê? Perguntei. Precisava resolver umas coisas, respondeu ela, desviando o olhar, e não queria incomodar um motorista de aplicativo à noite. Durante o jantar, ela contou histórias vagas sobre um curso de artes, sobre projetos antigos e planos incertos. Mas cada palavra dela parecia cuidadosamente editada, não havia detalhe que me permitisse saber onde realmente estava ou com quem. Quando recolhi os pratos, Marcos ainda ria de algo que ela dissera. Eu os observava em silêncio, como quem estuda uma língua estrangeira e tenta decifrar o tom escondido entre as sílabas. Nos dias seguintes, comecei a notar coincidências demais. As toalhas trocadas, a música no rádio, as mesmas canções que Marcos costumava ouvir no carro, e até o tipo de chá que ele preferia. Agora, também o favorito dela. Helena sempre teve esse dom de espelhar as pessoas, de adaptar-se a cada ambiente como um reflexo que se molda ao olhar do outro. Uma manhã, enquanto arrumava a mesa, ouvi risadas vindas da cozinha. Eles estavam juntos, lavando a louça. Marcos brincava com espuma nas mãos, Helena ria, jogando água nele. Pareciam duas crianças. Vocês dois estão se divertindo, comentei, tentando soar leve. Ah, só um pouco de bobagem, respondeu Marcos. Helena completou. É bom ver ele relaxar. Faz tempo que não o via tão vivo. Aquela frase me atravessou. Vivo.
como se ele não tivesse estado vivo ao meu lado. Mais tarde, quando Helena saiu para dar uma volta, perguntei a Marcos se achava que ela iria demorar muito. Ele respondeu com uma calma que me irritou. Ela precisa de espaço. Está passando por um momento difícil. E nós não? Perguntei, com a voz mais alta do que queria. Ele me olhou, surpreso, e disse: Luísa, não transforme isso em algo que não é. Mas já era. Já havia se transformado dentro de mim, pelo menos. Naquela noite, tive um sonho estranho. Eu estava num corredor escuro, ouvindo duas vozes sussurrando. Uma delas era a minha, a outra, de Helena. E ambas diziam a mesma coisa, alternando as palavras como se fossem ecos. Ele é meu. Ele é meu. Acordei com o coração acelerado. Para afastar os pensamentos, decidi reorganizar o quarto de hóspedes. Queria, de alguma forma, lembrar a mim mesma que aquela era minha casa. Enquanto dobrava lençóis e ajeitava travesseiros, encontrei um bilhete amassado embaixo da cama. As letras eram de Helena, reconheceria aquele traço torto em qualquer lugar. A solidão não é o que me assusta. O que me assusta é encontrar algo que pareça amor e perceber que talvez seja tarde demais. Fiquei parada lendo a frase repetidas vezes. Ela podia ser apenas um desabafo, mas, em outro contexto, parecia uma confissão. Naquela tarde, decidi conversar com ela. Helena, precisamos definir quanto tempo você pretende ficar. Ela olhou para mim, séria. Eu sei que estou atrapalhando. Não é isso. É sim. Eu vejo o jeito que você olha. Eu sinto o peso quando entro na sala. Não é pessoal, menti. Ela suspirou. Você acha que eu quero o que é seu? Eu nem sei mais o que é meu. Luísa, aquela frase ficou girando na minha cabeça o resto do dia. À noite, contei a Marcos sobre a conversa. Ele balançou a cabeça e disse: Vocês duas sempre complicam tudo. Ela precisa de paz. E eu? Perguntei. Ele não respondeu. Apenas me deu um beijo na testa e apagou a luz. Na escuridão, pensei em algo que li num estudo sobre comportamento humano. Algumas pessoas carregam o que os psicólogos chamam de memória emocional vicária, uma tendência de repetir inconscientemente as feridas dos outros. Talvez Helena estivesse revivendo algo que a vida me deu. Ou talvez eu estivesse apenas sentindo a dor de perceber que o amor, às vezes, não se destrói com raiva, mas com distração. Quando fechei os olhos, ouvi o som do quarto de hóspedes sendo aberto, passos leves, contidos, e então, silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia conter todas as respostas que eu temia descobrir. Nos dias que seguiram, algo mudou de forma invisível, mas definitiva. A casa estava igual aos mesmos móveis, as mesmas janelas abertas para o mesmo quintal, e ainda assim, parecia um território estranho, como se cada canto tivesse passado a observar-me de volta. O silêncio deixava de ser conforto e se tornava cúmplice. Marcos continuava saindo cedo para o escritório, e Helena, agora mais à vontade, se oferecia para preparar o almoço. Não precisa. Eu cuido, eu dizia. Mas ela insistia com aquele tom doce, quase maternal, que sempre usou quando queria dominar uma situação sem parecer fazê-lo. Uma tarde, ao chegar da rua, senti um cheiro diferente, o mesmo perfume que Marcos costumava usar quando íamos a jantares especiais. Era Helena quem cozinhava, e o aroma vinha dela. Peguei só um pouco do perfume dele emprestado, disse, sorrindo. Sempre gostei desse cheiro. Sorri de volta, mas dentro de mim algo se partiu, mesmo que eu ainda não soubesse exatamente o que. À noite, sentei-me com Marcos para assistir a um filme. Ele parecia cansado, distraído. Está tudo bem? Perguntei. Claro, só trabalho demais, respondeu, mas não tirava os olhos do celular. Tentei ignorar o incômodo, até que percebi o reflexo da tela. Uma conversa no aplicativo de mensagens. Um nome familiar. Helena. Você está falando com ela? Perguntei, num tom leve, quase brincalhão. Ele levantou o olhar, surpreso. Ela estava vendo uma receita comigo mais cedo, só isso. Receita? Sim, de risoto. Parei ali. Não quis continuar. Às vezes o coração reconhece o abismo antes da mente aceitar que ele existe. No dia seguinte, decidi que precisávamos de espaço. Sugeri a Helena que passasse uns dias na casa de nossa mãe. Ela hesitou. Mamãe nunca gostou de mim, você sabe disso.
Ela é sua mãe também. É. Mas você é a filha que ela escolheu amar. Aquela frase, dita sem raiva, me perfurou. Talvez fosse verdade. Talvez eu nunca tivesse percebido o quanto Helena viveu à sombra das comparações às minhas notas, o meu casamento, a minha casa, mas uma parte de mim ainda queria acreditar que o tempo poderia consertar tudo. À noite, depois do jantar, ela se aproximou de mim na varanda. Luísa, eu sei que você acha que há algo errado entre mim e o Marcos. E não há. Ela respirou fundo, olhou para o chão. Você sempre me viu como uma ameaça, mesmo quando eu só queria pertencer. E o que exatamente você quer agora? Talvez só entender o que é ser amada de verdade. Aquela conversa me acompanhou por dias. Não era uma confissão, mas soava como uma semente lançada ao vento, uma semente que eu sabia que cedo ou tarde brotaria. Numa manhã chuvosa, Marcos saiu antes do amanhecer para uma reunião fora da cidade. Ou assim ele disse. Quando o telefone tocou, pensei que fosse ele. Mas era a vizinha, Dona Cláudia. Luísa, tudo bem? Eu só queria dizer que ontem à noite vi o Marcos no restaurante perto do lago. Pensei que vocês estavam juntos. Ontem? Sim. Ele estava com uma moça. Acho que sua irmã. O chão sumiu por um instante. A mente humana é curiosa quando o medo se confirma, a dor demora a vir. Primeiro vem o cálculo, o esforço para entender se existe outra explicação. Liguei para Marcos. Ele não atendeu. Liguei para Helena. Caiu na caixa postal. Esperei o dia inteiro. Quando finalmente chegaram, quase ao mesmo tempo, fingiram surpresa ao me ver na sala. O trânsito estava impossível, disse ele. Fomos comprar algo para jantar, completou ela, mostrando uma sacola de mercado. Sorri. Jantar? Que coincidência. A Dona Cláudia achou que vocês estavam em um restaurante. O olhar de Marcos escureceu por um segundo, rápido demais para um inocente. Helena riu, nervosa. Ela deve ter se confundido. Ficamos em silêncio por um longo tempo. O tipo de silêncio que não precisa de resposta, porque a resposta já está lá, enterrada sob o medo. Naquela noite, esperei que eles dormissem. Fui até o quarto de hóspedes. A cama estava feita, mas havia um copo de vinho sobre o criado mudo e 2 taças na pia. O coração me martelava o peito. Não havia provas, apenas sinais, mas os sinais, quando somados, formam uma história. Sentei na beira da cama e, pela primeira vez, senti algo que nunca havia sentido em relação à minha irmã. Pena. Pena pela solidão, que a tornava capaz de atravessar o amor dos outros para sentir-se viva. Mas também senti algo mais, uma estranha serenidade, como se um fio invisível finalmente se revelasse. Lembrei-me de uma frase que um professor uma vez disse: o que não é confrontado é repetido. Talvez essa história estivesse apenas repetindo algo que começou antes de mim, uma dor herdada, um ciclo que sempre nos manteve presas uma à outra. A madrugada avançou e ouvi passos leves no corredor. O som parou diante da porta. Por um segundo, pensei que fosse o vento, mas o ranger suave do piso denunciou alguém em movimento. Abri a porta devagar. O corredor estava vazio, mas havia uma sombra projetada no fim do corredor, perto do quarto de Marcos, a de uma mulher. E eu sabia que não era a minha. Aquela sombra ficou gravada na minha mente como uma fotografia que não se apaga, o contorno de Helena parado diante da porta do quarto de Marcos. Fiquei imóvel, assistindo em silêncio, até que ela se afastou devagar, sem olhar para trás. A porta do quarto se fechou, e o som suave do clique foi mais devastador do que qualquer grito. Eu voltei para a cama e permaneci acordada até o amanhecer. Não chorei, não fiz nada, apenas pensei. Havia algo de profundamente cruel no modo como a verdade se insinua, nunca chega como um golpe direto, mas como um sussurro que cresce até tomar tudo. Na manhã seguinte, Helena agia normalmente, como se nada tivesse acontecido. Preparou café, cantarolava baixinho, perguntou se eu queria torradas. A serenidade dela me enjoava. Marcos entrou na cozinha logo depois, a camisa amassada, os olhos evitando os meus. Tive uma noite péssima de sono, disse. Imagino, respondi, sem desviar o olhar. O silêncio que seguiu foi espesso, quase palpável. Helena percebeu. Vou sair um pouco. Preciso de ar. Pegou a bolsa e saiu.
A porta se fechou atrás dela, e a casa pareceu suspirar. Marcos, chamei, num tom baixo. O que está acontecendo entre vocês? Ele olhou para mim, confuso, ou fingindo estar. Do que você está falando? Não faz isso comigo. Eu vi, ontem à noite. Viu o quê? A sombra dela na sua porta. Ele riu um riso curto, nervoso, quase ofensivo. Luísa, você está se deixando levar por paranoia. Ela é sua irmã. Ela te admira, te respeita. Respeita? Interrompi. Você acha que entrar no seu quarto no meio da noite é respeito? Ela teve um pesadelo, disse ele rápido demais. Falou comigo só isso. Senti o chão escorregar sob meus pés. Pesadelo. Uma desculpa pobre, dita sem convicção. Ainda assim, eu o deixei falar, porque às vezes o medo de destruir o que resta é mais forte que o desejo de saber. Ele saiu logo depois, alegando uma reunião. Eu fiquei em casa, sozinha, olhando para o celular sobre a mesa. O aparelho de Helena estava ali, esquecido. A tela acendeu com uma notificação. Marcos. Meu coração deu um salto, peguei o celular, hesitei. Eu sabia que cruzar aquela linha seria o ponto sem volta. Mas a verdade já tinha atravessado a minha vida. Então abri a conversa. Mensagens recentes. Palavras aparentemente inocentes. Chegou bem? Sim, ainda pensando em ontem. A gente precisa ser cuidadoso, ela já sabe? Eu li, reli e senti o corpo inteiro gelar. Não havia como interpretar aquilo de outro modo. O que me surpreendeu não foi o conteúdo, mas o tom. Não havia paixão, nem urgência. Pareciam cúmplices de um erro, não amantes arrebatados, como se ambos tivessem entrado em algo que não sabiam como controlar. Apaguei o histórico antes que Helena voltasse. Guardei o celular no mesmo lugar, ajeitando-o exatamente como estava. E então percebi. A vingança tem cheiro, som e ritmo, e começa sempre com o disfarce da calma. À tarde, quando ela retornou, trouxe flores. Para alegrar o ambiente, disse, sorrindo. Eu agradeci, coloquei no vaso e perguntei. Você e Marcos têm conversado muito, não é? Um pouco. Ele é fácil de conversar, diferente de você. Diferente como? Você escuta, mas não ouve. Sempre foi assim. Aquela frase me atravessou. Tentei não reagir, mas ela percebeu. Não estou te provocando, Luísa. Só acho que às vezes você tem medo de sentir. Naquela noite, não consegui jantar. Fiquei na sala, olhando para o nada. Havia uma pilha de documentos sobre a mesa, papéis de trabalho de Marcos, planilhas, relatórios. Enquanto os empilhava, notei algo entre eles. Uma folha dobrada, com uma frase escrita à mão. Ela não entende, mas nós também não. Reconheci a caligrafia dele. Sentei, as mãos trêmulas, e percebi que o amor que eu conhecia tinha sido substituído por outra coisa, uma estrutura que ainda se mantinha de pé, mas sem vida. Naquela madrugada, quando tudo silenciou, fui até o quarto de hóspedes. O celular de Helena estava no criado mudo. Peguei-o novamente, abri as fotos. Entre selfies e registros banais, havia uma imagem que me fez parar. Os dois, juntos, sorrindo. O fundo era o mesmo restaurante perto do lago. A legenda dizia: por uma vez, sem máscaras. Fechei os olhos e senti o mundo girar. Mas no meio da dor, uma parte de mim fria, metódica, analítica, começou a pensar em silêncio. Eu não gritaria, não faria escândalo. Faria o que sempre fiz: observar, planejar, esperar. Li uma vez que na natureza há espécies de flores que parecem inofensivas, mas exalam toxinas lentas, invisíveis, capazes de matar aos poucos. Elas não atacam apenas, coexistem até que o outro murcha. A partir daquele dia, decidi ser uma delas. Durante as semanas seguintes, o tempo adquiriu um sabor metálico. Cada dia parecia igual, mas o ar estava impregnado de algo tenso, invisível, como se a casa tivesse aprendido a mentir junto conosco. A rotina se manteve. Marcos saía cedo, Helena ficava pela manhã cuidando do jardim, e eu, fingindo normalidade, preparava o almoço. Mas por trás dos gestos triviais, cada palavra se tornava uma arma carregada de segredos. Foi nesse período que comecei a notar as pequenas trocas de olhar. Marcos evitava encarar-me por muito tempo, como se o contato visual pudesse denunciá-lo.
Helena, por outro lado, me olhava demais e com uma serenidade que me desarmava. Era o olhar de quem sabia que a verdade já tinha sido descoberta, e mesmo assim permanecia. Uma noite, resolvi agir como se nada estivesse acontecendo. Fiz o prato preferido de Marcos, risoto de cogumelos. Lembro-me de ter pensado que talvez a comida, esse ato de partilhar, pudesse restaurar alguma humanidade entre nós. Quando ele chegou, parecia grato. Helena se juntou logo depois, e jantamos os três, como uma família que encena a própria estabilidade. Mas algo escapou no meio da conversa. Marcos comentou distraído: Helena, aquele risoto de outro dia estava perfeito também. Você usou manteiga clarificada, não foi? Ela sorriu, cúmplice. Usei, sim. Lembra do aroma que ficou? O garfo escorregou da minha mão. Era uma lembrança que eu não compartilhei, um instante que não me pertencia. E, no entanto, ali estavam eles, dividindo-a como se fosse uma memória íntima. Continuei comendo em silêncio. A mente humana tem um mecanismo curioso. Quando confrontada com o impossível, ela escolhe a sobrevivência. E sobreviver, às vezes, significa sorrir. No dia seguinte, decidi que não esperaria mais respostas, eu as buscaria. Marcos guardava tudo em pastas no computador do escritório, organizadas por datas e senhas previsíveis. Naquela tarde, enquanto ele estava fora, sentei-me diante do notebook. As mãos tremiam. A senha era o nome do nosso cachorro falecido, Bento 2015. Entrei facilmente. Entre relatórios e planilhas, havia uma pasta chamada Revisões Pessoais. Dentro dela, subpastas com nomes vagos. Notas, projetos, documentos antigos e uma última, escondida no final, intitulada H. O coração bateu tão forte que senti o som nos ouvidos. Abri. Dentro, havia apenas uma sequência de fotos e um arquivo de texto. As fotos eram de Helena, algumas recentes, outras antigas, até da infância. Em uma, ela estava rindo na praia, uma foto que eu mesma havia tirado anos antes. Em outra, o rosto dela refletido no espelho, borrado de luz. O arquivo de texto tinha apenas uma frase: Ela me lembra o que você já foi. Fechei o notebook. Senti raiva, nojo, mas acima de tudo uma clareza glacial. Eu entendia agora. Ele não amava Helena. Ele amava a versão de mim que existia antes da rotina, antes do silêncio, antes de tudo endurecer. E ela, com seu brilho errático, apenas reencenava o que eu deixei morrer. À noite, Marcos voltou e me encontrou na sala. Você está pálida, disse. Está tudo bem? Tudo ótimo, respondi. Estava pensando em viajar. Viajar? Sim. Sozinha. Acho que preciso respirar. Ele pareceu surpreso, mas não se opôs. Talvez até tenha se aliviado. Helena, quando soube, fez um esforço visível para disfarçar o sorriso. Vai ser bom para você, mana. Às vezes a distância cura. Cura o quê? Perguntei. Tudo, respondeu ela. Decidi não ir. Mas não contei a ninguém. Na noite seguinte, fingi preparar malas. Esperei até que dormissem, então caminhei descalça até o corredor. As portas estavam fechadas. O silêncio era absoluto, exceto por um som leve, abafado, vindo do quarto de Marcos. Coloquei o ouvido na madeira. Nenhum gemido, nenhum sussurro, apenas o som de 2 respirações ritmadas. Juntas, afastei-me devagar, o corpo inteiro tremendo. No espelho do corredor, vi o reflexo do meu rosto, uma mulher que já não parecia comigo. Havia algo ancestral naquele olhar, uma mistura de fúria e lucidez. Fui até a cozinha, abri a gaveta de baixo e peguei a caixa de correspondências antigas. Entre contas e papéis esquecidos, havia um envelope rasgado endereçado a Marcos, datado de antes do nosso casamento. Reconheci a caligrafia. Era de Helena. Não sei o que é pior, te desejar ou desejar ser ela. Quando você olha para mim, sinto que o mundo faz sentido. Mesmo sabendo que o mundo dela é o que você escolheu. As palavras pareciam escritas com dor, não com desejo. E, no entanto, revelavam algo muito maior. Aquilo entre eles não era novo. Na psicologia familiar, existe o termo padrão repetitivo intergeracional, quando um trauma ou comportamento se repete de geração em geração, como se fosse uma herança silenciosa. Percebi naquele instante que o triângulo entre nós não era coincidência. Minha mãe,
Meu pai e uma amiga próxima tinham vivido algo idêntico. Helena estava apenas repetindo o roteiro que viu. E eu, sem perceber, também. Sentei à mesa e comecei a escrever. Não um bilhete, nem uma carta de adeus, mas um registro, um relato daquilo que acontecia, com datas, frases, pequenos detalhes. Um documento de sobrevivência, como se a verdade precisasse de um corpo para existir. Quando terminei, guardei o papel numa caixa de chá antiga, fechei com fita e escondi atrás dos livros na estante. Naquela madrugada, o som da porta do quarto de hóspedes se abriu novamente. E dessa vez, os passos não pararam. Eles atravessaram o corredor juntos. O som dos passos ecoou como um aviso do qual eu não podia mais fingir não ouvir. Fiquei imóvel na cama, o corpo tenso, o coração batendo tão alto que parecia denunciar minha vigília. Os ruídos vieram, cessaram por um instante e, em seguida, um ranger suave à porta do quarto dele sendo empurrada. Depois, silêncio. Permaneci ali, respirando devagar, contando segundos como quem se protege dentro de um ritual. Quis acreditar que era outra coisa, que ela só precisava conversar, que ele apenas a consolava. Mas havia uma certeza crua me corroendo, a de que, naquele exato momento, tudo o que eu era estava sendo desfeito do outro lado da parede. O relógio marcava 2:17 quando ouvi a risada abafada. A mente humana, dizem os neurologistas, tenta proteger o indivíduo do trauma imediato. Por isso, às vezes, diante da dor extrema, o cérebro cria uma desconexão, um espaço vazio entre o fato e a consciência. Eu senti esse vazio. Era como se eu observasse de fora, como se a mulher deitada naquela cama não fosse eu. Levantei sem fazer barulho, abri a porta e caminhei até o corredor. A luz fraca da sala iluminava apenas um trecho do chão. As sombras dançavam nas paredes, longas, distorcidas. Parei diante da porta dele. Podia ouvir o som abafado da respiração deles misturada. Fiquei ali tempo suficiente para perder a noção do tempo. Quando dei por mim, estava segurando a maçaneta com tanta força que meus dedos doíam. Depois, soltei. Voltei para o meu quarto, sentei na beira da cama e, curiosamente, não chorei. A tristeza ainda não tinha corpo, era só um eco dentro do peito. Ao amanhecer, fiz o que sempre fiz. Vesti-me, arrumei o cabelo, preparei o café. Quando os dois desceram, vinham juntos. Helena tinha os cabelos úmidos. Marcos trazia no rosto uma calma ofensiva. Dormiram bem? Perguntei, servindo o café. Mais ou menos, respondeu ele, evitando meus olhos. Helena, por outro lado, me encarou com um leve sorriso, como se dissesse sem palavras. Agora você sabe. Tomei um gole de café e disse, com a voz serena. Hoje teremos visita. Visita? Perguntou Marcos. Sim, Dona Cláudia. Ela quer ver as flores que você ajudou a plantar, Helena. O nome da vizinha causou um leve desconforto visível. Ambos desviaram o olhar, quase ao mesmo tempo. A tarde chegou devagar, o ar denso, o céu acinzentado. Dona Cláudia veio, como eu prometera. Enquanto ela elogiava o jardim, fiz questão de chamá-los para perto. Vocês dois foram vistos jantando no Lago Azul, lembram? Falei casualmente. Helena arregalou os olhos e Marcos pigarreou. Ah, sim, improvisou ele. Eu a encontrei por acaso. Cláudia riu, ingênua. Foi uma coincidência linda. Vocês pareciam um casal tão feliz. A frase pairou entre nós como uma sentença. Helena recolheu-se logo depois, alegando dor de cabeça. Marcos foi atrás. Fiquei sozinha com a vizinha, que percebeu o clima. Você está bem, querida? Sim, só cansada. Mas quando ela foi embora, o cansaço deu lugar à fúria. Subi devagar as escadas. A porta do quarto dele estava encostada. Empurrei-a com cuidado. Eles estavam de costas, discutindo em voz baixa. Ela sabe, dizia Helena. Ela viu. Você não devia ter vindo ontem à noite, respondeu ele. Foi arriscado demais. Arriscado ou inevitável, sussurrou ela. Afastei-me sem ser notada. Aquelas palavras bastavam. Na cozinha, sentei e escrevi em um caderno de anotações que eu usava desde os tempos de faculdade. Hoje, 14 de abril. Confirmado o que sempre temi.
Não há mais dúvidas, apenas a constatação de que o amor, quando traído, muda de temperatura. Fica frio, quase científico. Parei e respirei. Um estudo que li certa vez dizia que o corpo humano libera uma mistura de dopamina e cortisol quando confrontado com uma traição. É uma contradição bioquímica, prazer e dor misturados. Eu podia sentir isso. Nos dias seguintes, comecei a agir diferente, mais atenta, mais calma, quase cordial. Helena parecia desconcertada com minha serenidade. Você está estranhamente tranquila, comentou. Estou aprendendo a aceitar, respondi. Marcos parecia confuso. Tentava manter as aparências, mas algo nele se desmoronava em silêncio. Ele passava mais tempo fora, evitava jantares longos, e o olhar dele, antes seguro, agora denunciava culpa. Certa noite, ao recolher a roupa do varal, encontrei uma pulseira dourada caída perto da cerca. Era de Helena. Eu a reconheci porque havia dado de presente a ela anos atrás, quando ainda acreditávamos que o amor de irmãs era inquebrável. Guardei a pulseira no bolso, e uma ideia começou a germinar. Talvez a melhor vingança fosse deixá-los acreditar que estavam seguros. 2 dias depois, convidei os dois para jantar fora. Quero comemorar o aniversário de casamento, disse. Mas ainda faltam semanas, respondeu Marcos, surpreso. Sempre há motivos para celebrar. Helena hesitou, mas aceitou. Escolhi o mesmo restaurante à beira do lago. Queria olhar nos olhos deles sob as mesmas luzes que um dia iluminaram a mentira. Durante o jantar, tudo foi suave. Risadas contidas, brindes, comida impecável. Em certo momento, Marcos pegou minha mão e disse: Não quero perder o que temos. Eu sorri e respondi: Talvez você já tenha perdido. Helena abaixou o olhar. Nenhum deles soube o que dizer. Ao voltar para casa, entrei no quarto e finalmente chorei. Mas não por ele, nem por ela. Chorei pelo tempo, por tudo que construímos em torno de um amor que já não existia. Na madrugada seguinte, encontrei a porta do quarto de hóspedes aberta. Helena havia ido embora. Nenhum bilhete, nenhum adeus. Apenas a pulseira dourada, deixada sobre a mesa. O vazio que Helena deixou parecia vivo. A casa, antes carregada de tensão, agora soava oca, como se o silêncio tivesse engolido tudo. Vozes, cheiros, até o som familiar dos passos no corredor. Marcos fingia normalidade, mas eu via a sombra do pânico crescendo em seus gestos. Ele não perguntava por ela, mas a ausência pairava entre nós, palpável. No primeiro dia, tentei acreditar que era apenas uma fuga temporária. No segundo, comecei a esperar um telefonema. No terceiro, percebi que Helena não voltaria tão cedo. E, estranhamente, uma parte de mim lamentou isso. Não porque eu quisesse vê-la, mas porque o confronto final ainda não tinha acontecido. Ela havia partido deixando o veneno dentro de mim e nenhum antídoto. Certo fim de tarde, enquanto regava o jardim, Marcos apareceu à porta. Tinha o semblante abatido, as olheiras fundas. Você está bem? Perguntei, sem me virar. Não sei, respondeu ele. Desde que ela saiu, sinto como se algo tivesse quebrado aqui dentro. Algo, repeti. Tudo, talvez. A resposta dele me desarmou. A dor dele era real, mas não do tipo que eu esperava. Não era culpa, era perda. E isso me feriu mais do que a traição. Você a ama? Perguntei. Ele demorou. Não sei o que é amar, Luísa. Achei que sabia. Mas agora, ele parou, engolindo as palavras. Mas agora o quê? Agora só resta o eco. Fiquei em silêncio. O eco, sim. Essa palavra descrevia bem o que éramos. O som de algo que um dia existiu, repetindo-se até se apagar. Naquela noite, ao organizar os papéis do escritório, encontrei algo que Helena deixara para trás. Um caderno de capa preta, pequeno, encapado com tecido gasto. As primeiras páginas eram rabiscos, mas a partir do meio havia anotações datadas, quase como um diário. Não quero ferir minha irmã, só quero entender por que tudo o que ela toca parece lhe pertencer naturalmente. O que há em mim que ninguém escolhe? Ele é calmo, me ouve, e quando fala dela, os olhos dele se apagam. Eu sei que é errado, mas é bonito ver alguém amar tanto. Às vezes penso que não é ele que quero, é o espelho que ele oferece. Nele, vejo o que eu poderia ter sido. Fechei o caderno com as mãos trêmulas.
Aquelas palavras não eram uma confissão comum. Eram o retrato de uma mente que se debatia entre inveja e necessidade de afeto. A linha entre amor e apropriação sempre foi fina demais para Helena. A psicologia chama isso de transferência de identidade parcial, quando alguém, incapaz de se reconhecer, tenta viver através da imagem do outro. Eu compreendia, com uma clareza amarga, que para ela eu era o modelo e Marcos, o atalho. Mais tarde, mostrei o diário a ele. Você precisa ler. Ele leu em silêncio, virando cada página devagar. Quando terminou, deixou o caderno sobre a mesa e disse apenas: Meu Deus, ela estava doente. Não, Marcos. Só vazia. Ele se levantou e foi até a janela. Eu estraguei tudo, Luísa. Não foi só você. Mas eu a deixei acreditar. E eu deixei você me perder. Aquela conversa foi o mais próximo que chegamos de uma reconciliação. Dois culpados sem absolvição, partilhando a mesma ruína. Nos dias seguintes, Marcos tentou reparar o que podia. Gestos gentis, cafés preparados, silêncios menos pesados. Mas havia algo quebrado que nenhum pedido de desculpas podia colar. Mesmo assim, eu o deixei tentar. Às vezes, o perdão não nasce do amor, mas do cansaço. Uma manhã, o telefone tocou. O número era desconhecido. Atendi uma voz feminina, profissional, do Hospital Municipal. Senhora Luísa Falcão? Aqui é do setor de emergência. Sua irmã deu entrada ontem à noite. Foi encontrada desacordada em um quarto de hotel. Parece que tomou medicamentos em excesso. A voz sumiu por um momento. Eu só ouvi o som distante do próprio sangue nos ouvidos. Ela está viva? Perguntei. Está, mas em observação, seria importante que a senhora viesse. Marcos ouviu tudo. Disse que iria comigo. No caminho, o mundo parecia suspenso. A chuva caía fina, e as luzes dos semáforos se refletiam nas poças como feridas vermelhas. Ninguém falava. Quando entramos no quarto do hospital, Helena estava pálida, conectada a tubos, o rosto frágil, quase infantil. Abriu os olhos devagar quando nos viu. Você veio, murmurou. Claro que vim, respondi, segurando sua mão fria. Ela olhou para Marcos, um olhar breve, cheio de coisas que não precisavam ser ditas. Eu só queria parar de sentir, sussurrou. Agora vai parar, disse eu, e beijei sua testa. O médico entrou, explicou que ela teria alta em alguns dias, mas será importante acompanhamento psicológico, acrescentou. Na volta para casa, o silêncio foi absoluto. Marcos dirigia, e eu observava as gotas escorrendo pelo vidro. Você acha que ela quis morrer? Perguntei. Não. Acho que ela quis que alguém a visse. A frase ficou ressoando em mim como um espelho. Eu também quis ser vista, um dia. Talvez todos nós estivéssemos implorando por isso, cada um à sua maneira, ela com o corpo, ele com o remorso, eu com o silêncio. À noite, sentei sozinha na varanda. O ar cheirava a terra molhada. Pude ouvir o som distante da cidade. Mas dentro da casa reinava um silêncio novo, não o de antes, de segredos, mas o de uma pausa. Pensei em Helena, dormindo num quarto branco, e senti uma tristeza sem nome. Pela primeira vez, não era raiva, nem mágoa, era pena. E uma dúvida amarga, se o amor que ela buscava era, de alguma forma, o mesmo que eu também perdi. 2 dias depois, Helena recebeu alta. O médico me chamou de lado, com aquela expressão contida de quem sabe mais do que diz. Ela precisa de acompanhamento constante, senhora Luísa. O quadro é de exaustão emocional profunda, mas há indícios de um transtorno dissociativo leve. Nada irreversível, se houver apoio. Assenti, embora por dentro algo se contraísse. Apoio. A palavra soava simples demais diante da destruição que ela deixara. Ainda assim, eu a trouxe para casa. Por quê? Nem eu sabia. Talvez por culpa, talvez por amor antigo, ou talvez porque, depois de tudo, ela ainda era a única testemunha do que minha vida havia se tornado. Marcos ajudou a levá-la até o quarto. Helena se moveu devagar, o corpo fraco, o olhar perdido entre nós dois. Quando ele tentou ajeitar o travesseiro, ela desviou o rosto. Não precisa fingir, murmurou. Ele recuou, envergonhado.
Aquela cena foi pequena, mas carregava uma inversão brutal. Antes, eu era a ferida. Agora, ele também sangrava. Nos dias seguintes, a casa se transformou em um território de silêncio e remorso. Helena mal saía do quarto. Passava horas olhando o vazio pela janela, como se esperasse uma resposta que não viria. Às vezes, eu levava chá e ficava sentada ao lado dela. Nenhuma de nós falava muito. Apenas existíamos ali, duas sobreviventes de um incêndio que ninguém viu acontecer. Uma manhã, enquanto trocava os lençóis, encontrei uma folha de papel dobrada sob o travesseiro. Era um esboço, meio poema, meio confissão. Se eu pudesse nascer de novo, escolheria ser árvore, fincar raízes em lugar nenhum. Ninguém culpa uma árvore por crescer torta. Guardei o papel sem dizer nada. Às vezes, as palavras de alguém ferido não pedem resposta, apenas acolhimento. Marcos evitava cruzar com Helena. Trabalhando até tarde, dizia estar sobrecarregado, mas eu sabia que era fuga. À noite, eu o via sentado na varanda, o olhar perdido no escuro. "Você ainda pensa nela?" perguntei certa vez. Ele demorou para responder. "Penso em quem eu fui com ela, e no quanto detesto esse homem. Talvez o que você deteste seja ver o que restou de nós." Ele se virou para mim, cansado. "Você vai me perdoar um dia? Eu ainda estou decidindo se quero lembrar." Aquela resposta ficou entre nós como um pacto amargo. Alguns dias depois, recebi a visita inesperada de nossa mãe. Ela entrou sem aviso, com o mesmo perfume floral que sempre me irritou na infância. "Soube do que aconteceu com Helena", disse, sentando-se na sala. "Você sempre foi a mais forte. Ela sempre foi carente, desde menina." "Carente?" repeti, sentindo a ironia subir pela garganta. "Ela destruiu o que podia, porque não sabia construir", respondeu minha mãe, sem alterar o tom. Houve um silêncio pesado. "Ela me disse que invejava você desde os 11 anos", continuou. "Disse que você sempre recebia amor antes dela. Eu devia ter visto. Mas é difícil amar duas filhas diferentes do mesmo jeito." As palavras da minha mãe foram um golpe. "Então é isso?" perguntei. "Tudo começou lá atrás, numa escolha que você nem percebeu?" "Sim, e talvez tenha sido herdado de mim. Minha irmã, sua tia Célia, me odiava pelo mesmo motivo." Eu não soube o que responder. De repente, a história que eu vivia parecia parte de um enredo antigo, repetido por gerações, o que os terapeutas chamam de trauma transgeracional não resolvido. As feridas herdadas que atravessam sangue e tempo, mascaradas de destino. Quando mamãe subiu para ver Helena, ouvi o som abafado das duas chorando. Por um instante, desejei poder chorar junto, mas não consegui. Eu estava seca demais para lágrimas. Naquela noite, Marcos dormiu no sofá. Eu fiquei acordada, andando pela casa como quem tenta reaprender o próprio espaço. Tudo me parecia novo e estrangeiro: as paredes, o relógio, o espelho do corredor. Até o meu reflexo parecia de outra mulher. Por volta das 3 da manhã, ouvi um barulho vindo do quarto de hóspedes. Bati à porta. Nenhuma resposta. Empurrei devagar. O quarto estava escuro, mas vi Helena de pé, diante do espelho, murmurando algo. "Helena?" chamei. Ela virou lentamente. Os olhos marejados, a voz distante. "Eu às vezes esqueço quem sou. Olho para mim e vejo você." Fiquei sem ar. "Você precisa descansar", disse, tentando conduzi-la de volta à cama. Mas ela segurou meu braço. "Luísa, você acha que o amor pode consertar o que ele destrói? Talvez. Mas não sozinho." Ela fechou os olhos, exausta. Eu a deitei e fiquei ali até o amanhecer, observando a respiração dela se estabilizar. De manhã, quando desci para a cozinha, encontrei Marcos preparando café. "Ela vai se recuperar?" perguntou. "Vai. Mas nunca vai ser igual." "Nem nós", disse ele baixinho. E naquele instante, percebi que o que restava entre nós não era amor. Nem ódio, era uma espécie de respeito fúnebre. A solidariedade de quem sobreviveu ao mesmo naufrágio. Ainda assim, havia algo que eu precisava entender. Peguei o carro e dirigi até o hotel onde ela havia tentado morrer. O recepcionista me reconheceu. "A senhora é a irmã?" Ela parecia calma quando chegou. Pediu um quarto com vista para o mar. Disse que precisava de silêncio para escrever.
No registro de hóspedes, vi o nome dela e uma observação deixada no sistema. Deixar a janela entreaberta. Ela disse que gostava de sentir o vento entrando devagar. Aquela frase me quebrou de um jeito estranho, não de dor, mas de ternura. Era tão típico dela, buscar beleza até no fim. Voltei para casa ao entardecer. Helena dormia, Marcos lia na varanda, e eu, pela primeira vez em muito tempo, sentei no chão da sala e deixei o peso do mundo cair sobre mim. Talvez, pensei, o perdão não seja esquecer, seja aceitar que a dor faz parte daquilo que nos liga para sempre. A semana seguinte começou com um silêncio de hospital, aquele tipo de quietude que não acalma, apenas vigia. Helena dormia mais do que o normal. Os remédios deixavam-na letárgica, às vezes falando coisas desconexas. Marcos mantinha distância, mas não a indiferença. Via-se no rosto dele o peso de quem quer ajudar, mas teme ser o motivo do sofrimento. Numa manhã, enquanto eu trocava a água das flores, Helena acordou e me chamou com um fio de voz. Você pode abrir as janelas? Abri. O ar entrou devagar, e ela inspirou fundo, como se o simples ato de respirar exigisse coragem. Eu sonhei com papai, disse, com um olhar distante. Ele me dizia para ir embora, antes que o vento levasse tudo. Ele sempre gostou de metáforas, respondi, tentando sorrir. Você acha que eu sou má, Luísa? A pergunta ficou pairando no ar. Sentei ao lado dela e toquei sua mão fria, leve demais. Não. Acho que você só se perdeu tentando ser amada. Ela fechou os olhos, e uma lágrima silenciosa escorreu. Eu queria ser você, e eu queria não precisar ser ninguém. Ficamos assim, em silêncio, até que o barulho da chaleira interrompeu o momento. Marcos entrou com uma bandeja de café. Trouxe chá de camomila para você, Helena. Ela o olhou com cautela. Você devia me odiar. Não, só não sei como olhar para você sem lembrar do que fiz. Então olhe para mim como alguém que sobreviveu. A franqueza dela me surpreendeu. A cada dia, Helena parecia menos arrependida e mais lúcida, como se atravessar a beira da morte tivesse lhe dado uma clareza que nós, os vivos, não tínhamos. À tarde, enquanto Marcos saía para o trabalho, sentei-me na varanda com uma pilha de cartas antigas. Eram cartas minhas e de Helena, trocadas quando éramos adolescentes e morávamos em cidades diferentes. Algumas eram cheias de carinho, outras, disfarçadamente hostis. Em uma delas, datada de 2005, li: Você sempre tem tudo o que eu quero. Eu me esforço tanto para ser lembrada, e mesmo assim é o seu nome que as pessoas dizem. Talvez um dia eu também consiga ser a preferida de alguém. Fechei a carta, o estômago revirando. A ferida era antiga demais. À noite, Marcos me encontrou escrevendo no mesmo caderno em que eu vinha registrando tudo. Você ainda anota? Perguntou. Sim, preciso entender a sequência dos fatos. E encontrou alguma lógica? Só o óbvio. Que quando o amor se mistura com culpa, deixa de ser amor. Ele sentou-se à minha frente, apoiando o queixo nas mãos. Sabe o que é estranho? Às vezes acho que foi tudo um sonho, que nada disso aconteceu. Talvez tenha sido mesmo, respondi. Um sonho ruim que todos nós sonhamos juntos. Mais tarde, quando Helena dormia, Marcos se aproximou de mim no corredor. Eu pensei em sair de casa por um tempo, disse, para te deixar respirar. Se for embora, não volte. Você quer o divórcio? Quero a verdade. Já tem. Então fica. Mas não porque eu pedi fica porque você ainda consegue. Ele assentiu em silêncio. Foi para o quarto, e eu fiquei parada, observando a luz que escapava pela fresta da porta. Era curioso como a casa, mesmo cheia, ainda conseguia parecer vazia. No dia seguinte, encontrei Helena no jardim. Estava descalça, com o sol batendo nos cabelos e um ar sereno demais para quem havia tocado o fundo do poço semanas antes. Você devia descansar, falei. Descansar é o que me fez esquecer quem eu era, respondeu ela. Agora preciso lembrar. Lembrar do quê? De quem fui antes de amar o homem errado. Pensei em contestar, mas me calei. No fundo, talvez amar o homem errado fosse só um sintoma de algo maior, amar errado o próprio reflexo. Durante o almoço, ela mencionou que gostaria de pintar novamente. Helena sempre teve talento para desenhar rostos. Eu a encorajei, e no dia seguinte comprei tintas e telas. Ela pintava em silêncio,
o pincel deslizando com uma precisão que parecia quase terapêutica. Marcos, ao ver as pinturas, comentou: "Você ainda tem um olhar bonito para o mundo." "Olhar bonito não impede que ele te devore", respondeu ela. Naquela noite, enquanto eu guardava as louças, percebi uma das telas encostada na parede. Fui olhar mais de perto. Era um retrato meu rosto, mas com os olhos de Helena. O resultado era perturbador. Uma mulher que parecia ser duas ao mesmo tempo. No canto inferior, ela escreveu uma frase: "Entre nós, só há um espelho, e ele nunca perdoa." Fiquei ali parada, encarando a pintura, tentando decidir se era arte ou confissão. Nos dias seguintes, Marcos parecia evitá-la novamente. A tensão entre eles havia se transformado em algo mais frio, quase clínico, o tipo de distância que se mantém para não tocar uma ferida que ainda lateja. Mesmo assim, percebi olhares rápidos, gestos indecisos. O passado ainda pulsava. Uma noite, acordei com um barulho vindo da sala. Desci e encontrei Helena sentada no chão, o retrato entre as mãos. "Não consigo parar de ver você", murmurou, mesmo quando fecho os olhos. "Então me desenhe até cansar", respondi. "Depois me esqueça." Ela levantou o olhar, havia uma calma nova ali, e também uma tristeza que não pedia piedade. "Eu tentei, Luísa. Tentei tanto." "Eu sei." Ela se levantou, colocou o quadro encostado na parede e subiu as escadas. Fiquei sozinha, observando o reflexo da pintura sob a luz fraca. Ali, entre traços de tinta e sombras, percebi o que realmente restava da nossa história. Não uma traição, mas duas mulheres presas no mesmo espelho, tentando descobrir qual delas era real. Aquela madrugada marcou o início de uma calma estranha, a espécie de silêncio que antecede uma tempestade emocional. Helena voltou a falar mais, a andar pela casa, a mexer nas coisas com leveza ensaiada, mas eu já a conhecia o suficiente para entender que, quando ela parecia tranquila, era porque estava se preparando para algo. No domingo seguinte, preparei o almoço favorito de papai, lasanha de berinjela. O gesto foi quase instintivo, uma tentativa de costurar o que restava da família. Helena ajudou a pôr a mesa, enquanto Marcos ficou no jardim, lavando o carro. O cheiro de molho e manjericão preencheu o ar. Por um momento, quase acreditei que poderíamos ter paz. Durante o almoço, Helena falou sobre retomar os estudos, talvez fazer psicologia. "Quero entender por que a gente repete tanto os mesmos erros", disse. Marcos respondeu sem levantar o olhar. "Às vezes entender não muda nada, mas pelo menos dá nome ao que dói", rebateu ela, com voz suave. O tom da conversa era civilizado, mas a tensão se insinuava em cada pausa. Quando Marcos se levantou para buscar água, Helena me olhou com um sorriso quase infantil. "Ele ainda te ama", disse. "E o que isso muda? Tudo, ou nada." Depois do almoço, ela saiu para caminhar. Fiquei sozinha lavando a louça quando percebi o celular dela sobre a bancada. Hesitei até aquele momento, eu havia jurado a mim mesma que não invadiria mais a privacidade dela. Mas algo me empurrou, abri o aparelho. Entre as mensagens recentes, havia uma com um número desconhecido. "Você não entende, preciso ver você." "Isso é errado, Helena. O errado já aconteceu. O que resta é escolher o fim." O nome do contato não estava salvo, mas eu reconheceria aquele modo de escrever em qualquer lugar. Era Marcos. Senti um frio subindo pelas mãos. A mente reagiu antes do coração. Fechei o celular, deixei-o no mesmo lugar e respirei fundo. O corpo inteiro tremia, mas a expressão no espelho da janela era de quem havia ultrapassado a dor e chegado ao campo da lucidez. À noite, quando Helena voltou, perguntei se ela tinha falado com alguém. "Com a mamãe", respondeu. "Mais ninguém?" Ela hesitou. "Por quê?" "Por nada. Só curiosidade." Ela sorriu de um jeito que me fez lembrar da infância, aquele sorriso de quem sabe que foi pega, mas confia que o amor alheio ainda vai absolvê-la. Mais tarde, enquanto Marcos tomava banho, deixei o celular dele desbloqueado com o rosto adormecido, reconhecido pelo sensor. As mensagens eram as mesmas, as palavras idênticas. Nenhum deles sabia esconder bem. A traição recomeçava, só que agora, com plena consciência do que já tinham feito antes. Fechei o celular e caminhei até a varanda. A noite estava clara, o vento frio, e ali, olhando o céu,
Compreendi que a repetição era inevitável. Eles não eram movidos pelo desejo, mas pelo vício do desastre, o mesmo ciclo que havia passado de geração em geração. No dia seguinte, fingi normalidade. Preparei o café, dei bom dia, perguntei se Helena queria pão fresco. O teatro da rotina seguia, mas dentro de mim crescia um plano. Certa tarde, liguei para a Dona Cláudia, a vizinha. Você ainda tem aquele antigo apartamento mobiliado no centro? Perguntei. Tenho sim. Por quê? Quero alugá-lo. Preciso de um lugar meu. Ela ficou feliz, achando que era recomeço. Mal sabia que era fuga calculada. Nos dias seguintes, comecei a levar algumas coisas discretamente. Documentos, joias, roupas dobradas em sacolas de mercado. Não era fuga, era preparação. Uma noite, Helena entrou no quarto sem bater. Você vai embora? Perguntou. Por que pergunta? Vi as suas gavetas vazias. Talvez eu precise de ar. E ele? Ele vai ficar com o espelho. Ela ficou em silêncio. Por fim disse. Eu queria não te amar, Luísa. Facilitaria tanto. E eu queria conseguir te odiar. No dia seguinte, ela saiu cedo, dizendo que iria até a terapia. Marcos, por outro lado, disse que teria uma reunião no mesmo horário. A coincidência me pareceu óbvia demais. Esperei até eles saírem. Então peguei o carro e o segui discretamente. O trânsito era leve. Vi quando o carro de Marcos dobrou a esquina em direção ao parque municipal. Estacionei à distância. De onde estava, observei ele saiu do carro. Ela desceu do táxi logo atrás. Caminharam até um banco sob as árvores, conversando. Nenhum gesto de carinho, mas a intimidade estava ali, no modo como o silêncio entre eles parecia conhecido. Tirei uma foto com o celular, não por vingança, mas por registro à confirmação de que eu não estava louca. Fiquei observando até o fim da tarde. Quando se despediram, Helena chorava. Marcos tocou o rosto dela com delicadeza, e por um instante percebi que aquele toque não era apenas de desejo, era de culpa, uma ternura doente. Voltei para casa antes deles, esperei que chegassem. Quando entraram, fingi estar lendo. Como foi o dia? Perguntei. Longo, respondeu ele. E o seu, Helena? Cansativo. Sorri. Imagino. Naquela noite, escrevi no meu caderno. A repetição é a prova de que o perdão não cura. Ele apenas adia o colapso. E fechei o diário. Enquanto subia as escadas, ouvi o som de uma notificação vindo do celular de Marcos. Um nome apareceu na tela Helena, seguido de apenas uma frase. Acabou. Eu não posso mais. E pela primeira vez em meses, senti algo que não sentia há muito tempo. Alívio. Na manhã seguinte, o sol parecia indeciso, a luz entrava pelas frestas das cortinas, como se tivesse medo de se instalar. O silêncio da casa era mais pesado que o habitual, e o café esfriava sem que ninguém o tocasse. Helena havia saído cedo, deixando apenas um bilhete curto sobre a mesa. Preciso resolver as coisas do meu jeito. Não tentem me procurar. A caligrafia trêmula denunciava o que as palavras escondiam. Desespero. Marcos leu o bilhete, largou-o na mesa e passou a mão no rosto. Ela vai fazer uma besteira de novo. Talvez, respondi. Ou talvez só queira que a gente pense isso. Você fala como se não se importasse. Eu me importo. Mas aprendi a não correr atrás de quem só corre em círculos. Ele não respondeu. Ficou olhando o vazio, como se tentasse lembrar quem era antes que tudo isso começasse. No fim da tarde, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Atendi. A voz do outro lado era de um homem, baixa, urgente. Senhora Luísa? Aqui é da Polícia Rodoviária. Encontramos documentos no nome de Helena Falcão num acidente próximo à BR-407. Um carro foi abandonado perto da ponte. Senti o corpo gelar. Ela está viva? Ainda não temos certeza. Há sinais de que alguém pode ter saído andando, mas o carro está em seu nome, não é? Não. No nome dela. Certo. Precisamos que venha até aqui confirmar. Marcos já me olhava quando desliguei. O que foi? Um carro dela. Acidente. A viagem até lá pareceu interminável. O vento batia contra o vidro e o mundo passava em borrões. Quando chegamos, o policial nos levou até o veículo. Reconheci a bolsa de Helena no banco, rasgada, os documentos espalhados, mas não havia corpo, nenhum sinal de sangue.
Apenas o vazio. Provavelmente ela saiu sozinha, disse o policial. Talvez tenha pegado carona. Ou caminhado até algum lugar. Mas para onde? Perguntei. Difícil saber. O rio está logo ali. Muita gente vem para cá quando quer desaparecer sem deixar rastros. Aquelas palavras me atravessaram como um sussurro antigo. Desaparecer sem deixar rastros. Helena sempre teve uma relação curiosa com o fim. Dramatizava-o, flertava com ele, mas nunca se entregava completamente. Na volta, o silêncio entre Marcos e eu era um campo minado. O carro deslizava pela estrada como se cada metro fosse uma recordação. Quando chegamos em casa, sentei-me na cozinha, o bilhete dela ainda em mãos. Do meu jeito. Aquela frase martelava na mente. O que era o jeito de Helena? Sumir? Recomeçar? Punir? Horas depois, a campainha tocou. Abri a porta. Era o carteiro, com um envelope pardo endereçado a mim, sem remetente. Reconheci a caligrafia no instante em que vi. Dentro havia uma carta dobrada em 3 partes e uma foto nós duas, crianças, segurando uma boneca que dividíamos. No verso, escrito em caneta azul: "Você sempre segurou melhor do que eu." Abri a carta. Luísa, não estou fugindo. Estou terminando algo que começou antes de nós nascermos. Mamãe amou você porque era fácil te amar. Eu precisei aprender a merecer, e falhei. O que aconteceu entre mim e Marcos não foi amor. Foi fome. Eu queria sentir que podia ser escolhida, nem que fosse pelo espelho. Mas você sempre foi o espelho. Se eu morrer, lembre-se disso. Não foi por culpa, foi por cansaço. E se eu viver, me procure só quando estiver pronta para me ver sem raiva. H. As letras tremidas, manchadas, terminavam com um borrão de tinta, como se ela tivesse hesitado no último instante. Marcos leu em silêncio atrás de mim. Ela se despediu? Não sei. Pode ser uma confissão, ou um aviso. Nos dias que seguiram, não houve notícias. Nenhum corpo encontrado, nenhum rastro, apenas o carro no depósito e a carta sobre a mesa, como uma ferida aberta. A mídia local publicou uma nota pequena. Mulher desaparece após acidente. Polícia acredita em tentativa de fuga voluntária. Voluntária. Essa palavra me perseguiu por semanas. Marcos tentou retomar a rotina, mas o vazio o consumia. À noite, ele bebia em silêncio, encarando o nada. Certa madrugada, o encontrei sentado na sala, segurando a foto antiga das 2 meninas. Você acha que ela está morta? Perguntou. Helena sempre gostou de finais teatrais, respondi. Mas acho que, pela primeira vez, ela quis um que só ela controlasse. Ele olhou para mim com um cansaço profundo. E nós? O que fazemos agora? Vivemos o resto, Marcos. O que sobrar disso tudo? Aquela noite foi a primeira em meses em que dormimos no mesmo quarto, lado a lado, sem palavras. Não havia perdão, apenas resignação, um tipo de trégua entre 2 sobreviventes. No dia seguinte, ao abrir as janelas, vi algo que me fez prender a respiração. No portão, preso com fita, havia um envelope pequeno. Dentro, um pedaço de papel escrito à mão. Ainda estou aqui. Sem assinatura, sem data. O coração bateu descompassado. Mostrei a Marcos. Ele empalideceu. É dela, disse, quase sem voz. Ou alguém quer que pensemos que é. Decidimos não contar à polícia. Apenas guardamos o bilhete junto com a carta original, no mesmo envelope. E pela primeira vez, senti que talvez a história de Helena não tivesse acabado, apenas mudado de forma. A psicologia tem um termo para isso. Presença fantasma. Quando alguém ausente continua ocupando espaço nas relações dos vivos, Helena se tornara isso uma sombra viva, pairando entre culpa e lembrança. À noite, voltei à varanda e fiquei ali, observando o vento mover as cortinas. Por um instante, juro que ouvi o som de passos leves vindo do jardim. Olhei, mas não havia ninguém. E mesmo assim, eu soube. Ela estava, de algum modo, aqui. Nos dias que seguiram, a casa parecia habitada por algo que não se via. O bilhete, ainda estou aqui, repousava na gaveta da escrivaninha, mas a sensação era de que ele falava o tempo todo, como se a própria casa respirasse em intervalos longos e contidos. Marcos e eu andávamos com passos leves, evitando ruídos, como quem não quer acordar o passado.
As manhãs eram silenciosas, as noites, insones. Às vezes eu acordava com a impressão de que havia alguém no corredor, o ranger leve do piso, o farfalhar das cortinas. Outras vezes, sentia o perfume de Helena, aquele toque de jasmim e fumaça que parecia sempre flutuar entre inocência e provocação. Marcos tentava manter o controle da realidade. O vento dizia, ou talvez você esteja apenas cansada. Mas o cansaço não explica a voz que ouvi uma madrugada, suave, quase maternal. Luísa, levantei, num sobressalto. A casa estava escura. Abri a porta do quarto e o corredor me devolveu o mesmo cheiro doce do quarto de hóspedes. Desci as escadas, guiada por instinto. No sofá, algo brilhava sob a luz fraca da rua, um colar dourado, o mesmo que Helena usava desde o ensino médio. Peguei-o com cuidado, as mãos tremendo. A corrente ainda estava quente, como se tivesse acabado de ser deixada ali. Chamei por Marcos. Ele desceu sonolento e, quando viu o colar, empalideceu. Você o guardava? Não. Nunca o vi desde que ela sumiu. Ficamos parados por um longo tempo. Ele tocou o colar como quem toca uma lembrança perigosa. Ela não deixaria isso assim, Luísa. Alguém trouxe. Ou ela mesma. Mas por quê? Para nos assustar? Para lembrar que ainda é parte disso. A noite terminou sem respostas. Nos dias seguintes, começaram a chegar ligações sem voz. O número variava, às vezes desconhecido, às vezes sem identificação. Quando eu atendia, só ouvia respiração lenta, feminina. Uma parte de mim sabia que podia ser qualquer coisa. Uma coincidência, um trote, até o eco da própria mente. Mas outra parte, a que ainda reconhecia o ritmo da respiração de Helena, tinha certeza. Era ela. Certa tarde, encontrei Marcos no escritório, sentado diante do computador, olhando para a tela em branco. Você está bem? Não. E não sei se quero estar. Você acha que ela está viva? Ele hesitou. Acho que merecemos que ela esteja, mesmo que isso signifique nunca mais vê-la. As palavras dele me tocaram mais do que eu esperava. Era verdade, a ausência de Helena nos unia de um jeito torto, quase cúmplice. À noite, recebi uma mensagem anônima. Nenhum nome, apenas uma frase. Não olhe para trás quando o vento soprar. Não contei a Marcos, apaguei imediatamente, mas o frio que aquilo me causou ficou preso em mim. No dia seguinte, choveu o dia inteiro. O céu parecia carregado de coisas não ditas. Quando fui até o jardim, percebi algo enterrado junto ao pé de roseira que Helena havia plantado meses antes. Um envelope de papel encerado, úmido pela chuva. Abri. Dentro havia uma fotografia recente, eu e Marcos, dormindo. A imagem fora tirada pela janela do quarto, através da cortina entreaberta. No verso, uma data, 3 dias atrás. Meu corpo congelou. Esperei Marcos chegar e mostrei-lhe a foto. Ele ficou mudo, os olhos arregalados. Meu Deus, isso é um aviso, ou uma presença. Você acha que ela está perto? Não sei, mas ela quer que saibamos. Ele começou a andar de um lado para o outro, tenso. Se ela estiver viva, precisa de ajuda. Se não estiver, então algo muito errado está acontecendo. Nessa noite, choveu mais forte. A eletricidade caiu. Ficamos na penumbra, à luz de velas, e foi nesse meio silêncio que ouvimos 3 batidas suaves na porta. Marcos foi até lá, hesitante. Quando abriu, não havia ninguém. Apenas um pacote envolto em pano branco, deixado sobre o capacho. Dentro, encontramos uma pequena caixa de madeira, com o símbolo de uma árvore gravado na tampa. Abri com cuidado. Havia algo dentro, um pendrive. Marcos o ligou no notebook. Um único arquivo de vídeo. A tela escureceu, e então surgiu o rosto de Helena. Magra, abatida, mas viva. O vídeo parecia recente. Ela falava devagar, olhando direto para a câmera. Se vocês estão vendo isso, é porque decidi sair do mundo de vocês de vez. Não quero mais ser o espelho, nem o reflexo, nem o motivo. Vocês dois precisam continuar um sem o outro, se for preciso. Eu estou partindo para longe, onde o nome Falcão não significa dor. E se um dia pensarem em mim, lembrem que eu não fui embora por raiva. Fui embora para existir sem comparação. O vídeo terminou. Eu e Marcos ficamos olhando para a tela apagada. Ele chorou pela primeira vez. Ela está viva.
disse, com voz embargada. Sim. E pela primeira vez, livre. Nos dias seguintes, entrei num estado de quietude profunda. A certeza da sobrevivência dela era um alívio e, ao mesmo tempo, uma condenação. Eu precisava acreditar que ela realmente havia se libertado, mas o eco das suas palavras não me deixava. Na última linha do vídeo, quase imperceptível, Helena deixara um sussurro gravado. Você sempre segurou melhor do que eu. Agora, solta. Passei horas tentando entender o que ela queria dizer. Até perceber que era simples, talvez, pela primeira vez, ela me pedia para deixá-la ir. Naquela noite, peguei o colar, o bilhete e o envelope, coloquei tudo dentro da caixa de madeira e enterrei no jardim, sob a roseira. A chuva fina caía, e o cheiro de terra molhada me trouxe uma paz estranha. Helena não estava morta, mas a parte dela que me prendia, sim. E de algum modo, eu também começava a renascer. Nos dias que se seguiram à descoberta do vídeo, a vida retomou um ritmo tão silencioso que parecia um disfarce. Marcos voltou a trabalhar em horários regulares, e eu comecei a cuidar da casa com uma disciplina mecânica, regar plantas, lavar cortinas, catalogar as louças herdadas de mamãe. A rotina era minha maneira de impedir que o vazio me engolisse. Mas a ausência de Helena, ainda que agora pacificada pela certeza de que estava viva, continuava a habitar o ar como uma nota persistente. O jardim, onde enterrei a caixa com seus pertences, exalava um perfume mais forte que o habitual. A roseira floresceu de novo, e cada vez que eu passava por ela sentia um arrepio como se algo ali ainda observasse. Certa manhã, enquanto tomava café, percebi um envelope na soleira da porta. Não havia remetente. Dentro, apenas uma folha de papel com 2 palavras escritas em caligrafia firme. Estou bem. Nada mais. Nenhuma explicação, nenhum endereço. Apenas a frase seca, definitiva, como se dissesse: não procure. Marcos leu e suspirou. Talvez isso precise bastar. Você acredita que foi ela? Sim. E acho que ela quer que a gente aprenda a viver sem fantasmas. A palavra fantasmas ficou girando na minha cabeça o resto do dia. Era exatamente isso que éramos. 2 vivos assombrados. Nos dias seguintes, Marcos começou a tossir com frequência. Achei que fosse o clima, o cansaço, mas a tosse piorou. Ele insistia que era passageiro. É só o ar seco, dizia, acendendo outro cigarro. Até que certa noite, tossiu sangue. A imagem ficou gravada em mim, o lenço branco manchado de vermelho. No hospital, o diagnóstico veio rápido. Uma infecção pulmonar severa, agravada pelo estresse e pelo tabaco. O médico foi claro. Ele precisa de repouso absoluto. O corpo dele está exausto. De repente, tudo mudou de eixo. O foco deixou de ser Helena e passou a ser a fragilidade de Marcos, o homem que eu amara, odiara e agora, de modo inesperado, temia perder. Durante as semanas seguintes, acompanhei cada respiração dele como quem vigia um recém-nascido. As noites eram longas, o quarto cheirava a remédio e chá de gengibre. Ele tentava disfarçar a dor, sempre gentil, sempre preocupado em me poupar. Certa madrugada, ele segurou minha mão e disse, com a voz fraca: se eu morrer, quero que você saiba, nunca foi sobre ela. Foi sobre o que perdi em mim. E você foi quem me lembrou o que restava. Eu fiquei em silêncio. Havia muito a dizer, mas nenhuma palavra parecia adequada. Apenas acariciei o rosto dele, e pela primeira vez em muito tempo, senti ternura pura, sem o peso da mágoa. Nos dias seguintes, a febre subiu, o corpo dele enfraqueceu. O hospital tornou-se uma extensão da nossa casa, e Helena, mesmo distante, ainda parecia presente em cada lembrança. Uma tarde, o telefone tocou. O número era desconhecido, mas atendi sem hesitar. Luísa? O som da voz me atravessou. Era ela. Helena. Sou eu. Fiquei sem fala por alguns segundos. Onde você está? Longe o bastante para não repetir nada, mas soube do Marcos. Como? Algumas coisas a gente sente. Eu precisava ouvir de você. Ele vai ficar bem? Não sei. O médico não promete. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um suspiro. Se ele for embora, me avise. Por favor. Por quê? Porque ele foi o único homem que me olhou de verdade, mesmo que com culpa. Eu quis odiar aquela frase, mas só consegui sentir pena.
Helena, você devia estar aqui. Não, Luísa, meu tempo aí acabou. Mas quero que saiba, eu não guardo mais raiva. E eu? Perguntei. Você ainda guarda o mundo inteiro, mana. Mas vai aprender a soltar. A ligação caiu. Nenhum número ficou registrado. Naquela noite, contei a Marcos. Ele sorriu, fraco. Ela sempre soube como aparecer na hora certa, ou na errada. Depende de quem está olhando. 2 dias depois, o quadro dele piorou. Os médicos tentaram de tudo, mas o corpo já não reagia. Fiquei ao lado da cama, segurando sua mão, enquanto o som das máquinas marcava o ritmo do fim. Antes de partir, ele abriu os olhos uma última vez. Perdoa ela, e me perdoa por ter sido covarde. Você não foi covarde, só humano. Ele sorriu. Você sempre segurou melhor do que eu. As palavras ecoaram como um espelho da última mensagem de Helena. E então, devagar, o monitor apagou. O silêncio que se seguiu não foi apenas ausência, foi uma trégua. Voltei para casa sozinha. Na varanda, o vento soprava as cortinas, e por um instante senti o cheiro de jasmim, o mesmo de Helena. Olhei para o jardim, e a roseira balançava suavemente, como se alguém a tivesse tocado. Talvez fosse apenas o vento. Ou talvez, de algum lugar, Helena estivesse me dizendo que o ciclo havia, enfim, se fechado. Horas antes de o monitor apagar, antes do corredor, ganhar aquele silêncio que parece selar pactos antigos, ela apareceu. Eu a vi primeiro pelo reflexo do vidro da UTI. Um vulto magro, o cabelo preso às pressas, o casaco maior do que o corpo. Helena não pediu permissão, apenas encostou a mão na porta, como quem pede licença ao tempo, e entrou. Os olhos dela, quando encontraram os meus, não tinham mais o brilho da provocação. Havia neles um cansaço sem defesa, uma maturidade que, ironicamente, só chegou quando tudo o mais se esfarelava. Posso? Perguntou, a voz sem ar. Assenti. Não havia mais casamento para defender, nem terreno para disputar. Havia um homem entre a vida e a morte, e 2 mulheres que já não eram inimigas, apenas espelhos rachados. Marcos respirava com dificuldade. O som do ar entrando pelos tubos era um lembrete miúdo de que ainda havia alguma coisa a ser dita. Helena aproximou-se devagar, tocou o lençol com a ponta dos dedos e depois recuou, como se o tecido queimasse. Ficou assim por alguns segundos, imóvel, até encontrar coragem. Então incluiu a mão na dele, por fora, sem pressão. Eu vim, sussurrou. Tarde, como sempre, mas vim. Ele abriu os olhos, cansados. Não era o olhar de antes, nem o do depois. Era um olhar sem época. Lento, reconheceu primeiro a mim, e eu apertei sua mão. Em seguida a viu. Um lampejo mínimo de espanto, depois um resto de ternura dessas que a culpa não consegue matar. Marcos, falei, inclinando-me. Ela está aqui. Ele tentou dizer algo, mas a voz não saiu. O peito se moveu em esforço. A enfermeira, vendo a cena, ajustou o oxigênio, mediu o pulso, garantiu com gentileza. Ele escuta. Fato simples, quase científico. Mesmo sedado, o ouvido guarda o mundo. É algo que a literatura médica repete, e que familiares repetem de volta, como quem segura uma alça invisível para não cair. Helena respirou fundo. Eu não quero te pedir nada, disse para ele. Nem perdão, nem lembrança. Só vim para que você não parta sem saber que eu tento de verdade ser outra pessoa. Ele piscou devagar, como um sim que não se escreve. Eu olhei para ela e, pela primeira vez, não vi rivalidade. Vi o que a vida nos fez e o que não conseguimos impedir. A enfermeira ajeitou os lençóis com as famosas dobras hospitalares, aquelas quinas triangulares que mantêm o tecido esticado como tábua. Eu me agarrei àquela minúcia, como se uma dobra perfeita pudesse sustentar o que nenhuma de nós sustentou. Helena percebeu meu olhar absorvido na cena miúda e sorriu triste. Você sempre notou o detalhe que segura o todo. Ficamos ali, as 3, em um pequeno rearranjo do mundo. O corpo, a culpa, a clareza. Do lado de fora, uma máquina vendia cafés que cheiravam a caramelo queimado, um odor agridoce que atravessava a sombra da UTI, como lembrança de ruas comuns, de pessoas apressadas, de uma normalidade que já não nos pertencia. Helena pediu licença e foi até lá.
Voltou com 2 copinhos brancos e um terceiro, por impulso, que depositou na bancada, como oferenda muda. Ele gostava do amargo, disse, quase rindo de si. Eu aceitei o meu, e pela primeira vez em dias, senti o gosto de alguma coisa. Será que é verdade, como defendem alguns, que o paladar volta antes do perdão? Ou é só o corpo implorando um retorno ao trivial quando a alma não sabe onde pisar? Sentei ao lado da cama, Helena de pé atrás de mim. O monitor desenhava serras baixas, um mapa de montanhas cansadas. Eu disse o que sempre temi dizer. Não sei como viver depois. Helena respondeu sem hesitar, soltando. Soltar o quê? Você sabe. Ela se inclinou, aproximou a boca do ouvido dele e encontrou a voz mais mansa que tinha. Obrigada por ter me visto mesmo quando foi o pior jeito. Fechou os olhos, encostou a testa no lençol, e eu coloquei a mão em suas costas, um gesto antigo que sobreviveu a todos os incêndios. Talvez seja isso o que a antropologia tenta nomear quando fala de ritos de passagem, não o evento, mas a mão que volta a tocar. E há quem sustente, em debate que nunca termina, que o perdão é menos escolha do que processo. Eu ouvi essa tese ecoando dentro de mim, sem coragem de concordar ou discordar. Marcos tentou erguer a mão e não conseguiu. Então eu a ergui por ele até onde a dela esperava. Os dedos se encostaram como 2 asas molhadas. A união durou segundos, mas teve o peso de anos. Eu trouxe isso, ela disse, tirando do bolso um envelope fino, dobrado. Encontrei numa pasta antiga sua. Eu devia ter te devolvido antes. Passou-me o papel, reconheci a letra de Marcos. Datas do nosso noivado, despesas do casamento. E no verso, uma anotação curta sobre a primeira vez que ele viu Helena. Parecida com a alegria da Luísa, só que à deriva. Li em silêncio. O coração doeu e ao mesmo tempo se aliviou. Não era uma declaração, era um diagnóstico pobre, imaturo, humano. Voltei o papel para o envelope, fechei e guardei. A deriva não é destino, disse baixinho, sem saber para qual dos dois. A médica entrou, explicou com calma o protocolo das próximas horas. Palavras medidas, mãos firmes. Disse que algumas visitas breves seriam permitidas, que os sinais estavam frágeis. Informou fato concreto que a saturação vinha caindo e que existia um limite para as correções possíveis. Eu agradeci com a cabeça. Helena assentiu, comprimindo os lábios. O relógio, naquela sala, parecia apontar para dentro. Não marcava mais o tempo do mundo, só o interior do nosso. Não há ciência para isso, pensei. Há apenas o corpo, seu esgotamento, sua entrega. E, no entanto, estudiosos divergem sobre a exata hora em que alguém vai embora. Se é quando a máquina cala, quando a consciência apaga, ou quando os que ficam conseguem finalmente soltar. Encostei a cabeça na grade da cama. Marcos, nós vamos continuar. Prometi não uma jura de amor, mas de decência. De outro jeito, mas vamos. Helena repetiu, como confirmação. Nós vamos. Ele olhou a nós duas lentamente, como quem percorre uma paisagem conhecida pela última vez, e algo no rosto dele, um músculo discreto perto do olho, devolveu uma espécie de paz. Não era felicidade, não era absolvição. Era só o direito de ir sem ser puxado. Depois, os sinais começaram a reduzir, degrau por degrau, como se alguém baixasse o volume de uma canção. Helena, com as mãos trêmulas, ajeitou uma mecha do cabelo dele que caíra sobre a testa. Eu beijei seus dedos frios. A médica perguntou se queríamos um capelão. Preferi o silêncio. Helena concordou. Ele sempre gostou de pouca fala, disse. Quando a curva finalmente se esticou, não houve grito. Houve um respirar longo, partilhado, e depois um descanso. A equipe se moveu com respeito a esse teatro necessário que protege os vivos. Eu encostei a testa no lençol. Helena, ao meu lado, ficou reta, como quem endireita o corpo para não quebrar. A burocracia veio, como sempre vem. Assinaturas, documentos, a devolução de pertences dentro de um saco transparente, carteira, aliança, um papel com uma lista de compras. Quirky, quase absurdo, entre os itens anotados por ele, ervas de Provence. Sorri sem querer. Ele detestava cozinhar com misturas prontas. Tinha mudado de ideia, disse Helena, e o mundo todo coube naquela hipótese banal.
Saímos para o corredor, o café da máquina queimava, o céu do fim da tarde tinha uma cor de louça antiga. Eu disse: vamos para casa. Ela concordou. No estacionamento, Helena me segurou pelo braço. Luísa, eu posso ficar hoje? Olhei para ela, para o casaco grande demais, para as mãos que tremiam pouco. Pensei em tudo na trama, na fome, na repetição. E pensei também no que sobra quando a história acaba. Pode, respondi. Mas amanhã a gente fala do depois. Dentro do carro, antes de ligar o motor, encostei a cabeça no volante. Helena encostou a dela no vidro. Ficamos assim, duas mulheres quietas que atravessaram por caminhos diferentes o mesmo rio. Talvez seja só isso, no fim, atravessar. E ao pegar a avenida, senti que alguma peça, muito lentamente, se acomodava no lugar. Não era perdão, não era esquecimento, era o começo daquilo que vem depois e que ainda não tem nome. A casa ficou imóvel após o enterro. As pessoas foram embora, os vasos de flores começaram a murchar, e o relógio da cozinha voltou a fazer aquele tique leve que parecia o som do próprio tempo respirando. Passei a caminhar pela casa em silêncio, como se precisasse reaprender cada canto. Na primeira semana, Helena mal falava, dormia no quarto de hóspedes, acordava tarde, ficava horas sentada na varanda olhando para o horizonte. A dor dela era muda, e a minha também. Não havia mais o que explicar. Tudo o que poderíamos ter dito foi consumido pelo tempo, pelas repetições, pelos gestos adiados. Uma manhã, encontrei-a na cozinha, mexendo café. Ela estava pálida, mas serena. Você dormiu? Perguntei. Mais do que devia. E sonhou? Com ele. Estava colhendo as roseiras e me dizia para não deixá-las morrer. Olhei pela janela, o jardim florescia, exuberante, como se a terra tivesse decidido devolver tudo o que levou. Ele sempre cuidou bem das plantas, disse eu. E de você, respondeu ela. Ficamos em silêncio. Dias depois, ela me ajudou a esvaziar o escritório de Marcos. Os papéis, os livros, as pastas. Entre as anotações dele, havia um caderno de capa azul com letras pequenas e ordenadas. Em uma das páginas, li: quando o amor se desfaz, sobra a forma, e é nela que o afeto se esconde. Fechei o caderno, entreguei a ela. Guarda, acho que ele quis que você também entendesse isso. Ela olhou, hesitou e o guardou no bolso do casaco. À noite, Helena preparou sopa, sentou-se à mesa e, pela primeira vez em muito tempo, comemos juntas sem o peso do passado entre nós. Ela disse: pensei que o perdão fosse um ato, mas é um processo que começa quando a gente se cansa de sentir dor. E você? Cansou? Cansar? Eu cansei. Falta aprender o resto. O som da chuva veio como resposta. Certa tarde, fomos ao jardim. As rosas estavam abertas e o cheiro de terra molhada era forte. Helena parou diante do canteiro onde enterramos a caixa dela. Você acredita que ele está em paz? Perguntou. Acredito. E acho que, de algum modo, ele esperava que a gente chegasse até aqui. Juntas? Sim. Mesmo que separadas por tudo. Ela respirou fundo. Você vai continuar aqui? Por enquanto. Depois talvez viaje. Preciso conhecer o silêncio sem lembrança. E eu? Você precisa começar. Ela riu baixinho. Começar o quê? A viver sem ser o espelho de ninguém. Nos dias seguintes, Helena começou a sair mais. Um curso de pintura, pequenas caminhadas. Um dia, trouxe um quadro novo. Duas figuras femininas, lado a lado, feitas em tons suaves azul, cinza e uma linha vermelha ligando as mãos delas. Chamei de A Trégua, disse. É bonito. É nosso. No canto inferior, uma frase. O sangue une, mas o perdão liberta. Eu não chorei. Só toquei o quadro, sentindo que aquele gesto simples, silencioso, era o fechamento de tudo. Alguns meses depois, Helena decidiu mudar-se. Encontrou um pequeno ateliê em outra cidade. No dia da partida, abraçou-me forte. Dessa vez, não é fuga. Eu sei. E se eu desaparecer de novo? Dessa vez, eu não vou procurar. Ela sorriu, os olhos marejados, e partiu. A casa ficou só minha. As tardes se tornaram longas, mas não vazias. Passei a escrever sobre tudo não como quem confessa, mas como quem organiza o caos.
O caderno se encheu de memórias, de pequenas verdades, de frases que talvez nunca publiquem, mas que finalmente pertencem apenas a mim. Uma delas dizia: a dor não se apaga. Ela muda de temperatura até caber no corpo. O primeiro aniversário da morte de Marcos chegou sem aviso. Nenhum calendário me preparou para a sensação física do tempo voltando como se o corpo, não o relógio, tivesse guardado a data. O ar parecia mais denso, o sol mais pálido. O dia começou com o mesmo som de sempre, o relógio da cozinha, o ruído distante dos vizinhos, mas dentro de mim havia uma inquietação diferente, uma vibração antiga se movendo sob a pele. Acordei cedo, vesti o casaco que ele mais gostava, aquele azul que, segundo ele, fazia o mundo parecer menos cinza, e fui até o jardim. As roseiras estavam altas, com botões novos, e o chão ainda úmido da chuva da noite anterior. Ajoelhei diante do canteiro, onde a caixa de Helena e as lembranças de Marcos repousavam. Ele ia gostar de te ver assim. Ouvi uma voz familiar atrás de mim. Helena. Voltei-me surpresa. Ela estava mais magra, o cabelo preso num coque despretensioso, as mãos manchadas de tinta, sinal de que ainda pintava. O rosto dela, antes sempre inquieto, agora parecia firme, tranquilo, com aquele tipo de serenidade que só vem quando a dor já não morde, apenas observa. Eu achei que você não viria, disse eu. Pensei em não vir. Mas o corpo veio sozinho. Senti um calor estranho no peito. Ainda está no ateliê? Sim. Dou aulas agora. Crianças. Elas não me olham com desconfiança. Ainda acreditam que tudo pode ser consertado com cor. E tem conserto? Talvez não. Mas pintar ajuda. Ficamos em silêncio, olhando o jardim. O vento soprava leve, e por um instante me pareceu ouvir a risada de Marcos entre as folhas, aquele som baixo e contido, que ele soltava quando fingia paciência. Você conseguiu soltar? Perguntou ela, quebrando o silêncio. Estou aprendendo. E dói menos? Dói diferente. Como uma lembrança que sabe o próprio lugar. Helena assentiu. Acho que é o máximo que se pode pedir ao tempo. Entramos em casa. Preparei café, como antigamente, mas agora o gesto parecia ritual, não rotina. Ela olhava as paredes com um sorriso leve. Você mudou as cortinas. Mudei tudo que podia. O resto, deixei o tempo mudar. Ela se sentou à mesa. Quando ele morreu, eu pensei que o vazio fosse me engolir. Mas descobri que o vazio também pode ser abrigo. Eu sei, respondi. O silêncio também é uma forma de companhia. Ela riu. Um riso breve, verdadeiro. Engraçado, passamos a vida brigando para sermos diferentes e acabamos iguais. Talvez essa seja a reconciliação. Depois do café, subimos até o quarto de Marcos. O espaço estava limpo, arrumado, como se esperasse visita. Sobre a mesa ainda repousava o retrato que Helena pintara de nós duas, a trégua. A tinta havia escurecido um pouco, e o vermelho que unia as mãos parecia pulsar sob a luz. Posso levar? Perguntou ela. É seu, mas é nosso. Então leva. Para continuar o que começou. Ela segurou o quadro contra o peito. Sabe, tem uma teoria na arte sobre a restauração. Dizem que quando uma tela antiga é reparada, o restaurador nunca tenta esconder totalmente as rachaduras. Ele apenas faz com que a fissura se integre à beleza. E você acha que a gente se restaurou? Não sei, mas as rachaduras agora fazem parte. Ficamos ali, olhando o quadro. Por um momento, tive a impressão de que o rosto de Marcos, refletido no vidro da moldura, sorria. Pode ter sido o sol, ou a memória pregando peças, mas não me importei. À tarde, fomos até o cemitério. Helena carregava uma única rosa branca, eu um buquê simples de lavandas. No túmulo, ela colocou a flor e disse: Ele me ensinou o que era o amor, mesmo quando me amou errado. Eu fechei os olhos. E a mim, ensinou a não desistir do que ainda pode florescer. Ficamos lado a lado, duas mulheres que um dia foram rivais, agora unidas pela humanidade que restou. O vento soprou forte, espalhando pétalas sobre a grama. Uma delas pousou no ombro de Helena, e ela a segurou, sorrindo. Você percebeu? Perguntou. É sempre o vento. Sim. É assim que ele volta. Voltamos para casa em silêncio. No portão, antes de entrar no carro, ela me abraçou.
Eu te amei do meu jeito torto, Luísa, e pela primeira vez não tenho vergonha disso. Eu também te amo, Helena. Mesmo quando você era o espelho que eu não queria olhar. Ela riu, emocionada. Dessa vez, não vou desaparecer. Nem precisa. Já aprendi a te encontrar no que fica. O carro dela partiu devagar, desaparecendo na curva da rua. Fiquei parada até o som do motor sumir. Depois entrei e fechei a porta. A casa estava vazia, mas não solitária. Caminhei até a varanda, sentei-me com uma xícara de chá e percebi que o vento balançava as cortinas como quem respira. Pela primeira vez, o som não doía. Pensei em tudo, em Marcos, em Helena, em mim. 3 vidas que se cruzaram, feriram e curaram umas às outras de modos imperfeitos. Talvez o amor não tenha formas fixas, talvez ele apenas mude de nome quando precisa sobreviver. E ali, no cair da tarde, com o sol descendo lento sobre as roseiras, percebi que o eco que restava não era de perda, mas de permanência. As semanas seguintes transcorreram com uma serenidade tão discreta que, às vezes, eu me perguntava se aquilo era mesmo paz ou apenas o corpo cansado da dor. O luto, percebi, não desaparece. Ele muda de forma, infiltra-se nos gestos diários, ocupa o espaço que antes pertencera ao amor. Mas naquela calma morna, havia também uma liberdade nova, a de existir sem medo de recomeçar. As manhãs voltaram a ter som de chaleira, o cheiro de pão, o sol escorrendo pelas frestas do vidro da cozinha. Eu retomava pequenas tarefas como quem resgata rituais sagrados. Dobrar lençóis, cuidar das plantas, escrever algumas linhas por dia. Às vezes, abria o caderno antigo e relia as páginas das confissões escritas nos meses mais duros. Algumas me pareciam distantes, como se tivessem sido escritas por outra mulher. Talvez tenham sido mesmo. Certa tarde, recebi uma carta sem remetente. O envelope trazia um desenho no canto, uma rosa feita com traços firmes e uma palavra escrita em tinta azul mana. Dentro, uma folha dobrada em 3. Luísa, estou morando perto do mar. O ateliê fica em frente à praia. Às vezes, quando o vento sopra, parece que ele traz pedaços de tudo o que fomos. Tenho alunos que me chamam de professora, e gosto disso. Descobri que ensinar é um modo de permanecer, mesmo quando não há ninguém para aplaudir. Guardei o quadro A Trégua numa parede de luz. Ele me lembra que, apesar de tudo, ainda somos 2 pessoas tentando florescer no mesmo jardim, cada uma no seu tempo. Se um dia vier me visitar, traga as sementes das rosas. Quero plantar novas. Senti as lágrimas chegarem, mas eram suaves, sem dor. O tipo de choro que limpa, não o que fere. No mesmo dia, decidi responder. Peguei o caderno e escrevi uma carta simples. Helena, o jardim floresceu de novo. A roseira que plantamos sobre a caixa agora está coberta de botões brancos. Às vezes, falo com Marcos em pensamento. Agradeço por tudo, inclusive pelo que doeu. Descobri que o perdão é um gesto que a gente faz para si, e não para o outro. Estou aprendendo a soltar como você pediu e, finalmente, a segurar só o que fica leve. Fechei o envelope, mas não o enviei. Coloquei-o entre as páginas do caderno, como se o próprio ato de escrevê-lo já fosse suficiente. Os dias seguintes foram de sol, e o tempo começou a se arrastar em uma cadência nova, menos urgente. Eu caminhava no jardim toda manhã, sentindo o vento, observando os pássaros, deixando o silêncio me contar o que restava. Foi então que, certa manhã, encontrei algo inesperado. No parapeito da janela, um pequeno broche dourado em forma de asa, o mesmo que Helena usava quando éramos adolescentes. Sorri sozinha. Talvez tivesse caído de alguma gaveta, talvez fosse apenas coincidência. Mas escolhi acreditar que era um recado, que ela estava bem, que o ciclo se cumprira, que agora o amor podia existir sem dor. Naquele fim de tarde, sentei-me na varanda com uma xícara de chá e deixei o vento percorrer o rosto. O céu tinha a cor exata entre o azul e o cinza, a cor dos recomeços. Fechei os olhos e, por um instante, senti a presença de ambos. Marcos, com seu silêncio paciente, e Helena, com sua inquietude doce, estavam ali, não como fantasmas, mas como memórias vivas, gentis. E foi nesse instante que compreendi o que o tempo tentava me ensinar desde o começo. Que toda a perda é também uma herança o que nos tiram. Nos transforma. O que fica, nos molda.
As roseiras balançaram com o vento, respirei fundo e o ar entrou leve, sem peso. Pela primeira vez, não havia passado apenas continuidade. Escrevi as últimas linhas no meu caderno antes de fechar para sempre. O amor não acabou. Ele apenas mudou de forma, agora se chama calma. E deixei o caderno sobre a mesa, aberto na página em branco seguinte, para que o vento, se quisesse, pudesse escrever o resto. O entardecer chegou devagar, tingindo o céu de um dourado suave. A casa respirava junto comigo, e cada objeto parecia finalmente ter encontrado o seu lugar. As janelas abertas deixavam entrar o perfume das roseiras, e o som distante das cigarras lembrava que a vida continua mesmo quando ninguém está olhando. Caminhei pelo corredor, passando os dedos pelas paredes, como quem se despede, e ao mesmo tempo se reconcilia. O quarto de Marcos, o ateliê improvisado de Helena, a sala, todos os espaços guardavam ecos, mas já não doíam. Eram lembranças transformadas em companhia. Sentei-me na varanda. O vento soprou de novo, brincando com as cortinas, e percebi que ele sempre esteve ali, testemunha silenciosa de tudo o amor, a perda, o perdão. Olhei para o jardim, agora iluminado por pequenas manchas de luz do pôr do sol, e senti que cada pétala, cada folha, cada ruído leve do mundo trazia um tipo diferente de paz. A noite caiu, as primeiras estrelas surgiram no céu, tímidas, mas certas. Fechei os olhos e pensei em tudo o que fomos, em tudo o que restou. Um ciclo havia se encerrado, e dentro do silêncio havia beleza. O amor, pensei, nunca desaparece. Apenas aprende a respirar em outro ritmo. E com essa certeza calma, deixei o vento levar o último som da casa, como quem fecha um livro sem medo de perder a história. E outra, logo abaixo. Às vezes, o amor não se perde, ele apenas muda de forma e volta como paz. O tempo foi passando, e com ele veio uma ternura inesperada. Às vezes ainda sonho com Marcos, de pé no jardim, e com Helena, pintando no ateliê. No sonho, nenhum dos dois fala. Apenas me olham e sorriem, como quem finalmente entende. E quando acordo, sinto o cheiro das rosas e o vento entrando pela janela, leve, tranquilo, como uma presença que não precisa mais ser explicada.